Oi, eu sou o Luan. E eu sou o Zé. Não, pera. Tá errado isso aí. E eu sou a Dai. E nós estudamos. E criamos roteiros. Hoje estou aqui para falar de um texto que eu escrevi para o Cinetoscópio sobre roteiros. Como criar a sua ideia e desenvolver ela. Então a gente trouxe esse artigo que a Dai escreveu como vídeo para vocês, para mostrar como é trabalhoso escrever um roteiro, o quanto demora pro roteirista escrever um roteiro, então valorizem o trabalho do roteirista. E que fique claro que a gente não veio aqui ensinar a escrever um roteiro, a gente só veio passar para vocês os passos que um roteirista passa para escrever o roteiro. O primeiro passo, então, é a ideia. E a ideia pode vir de qualquer lugar, de qualquer inspiração, isso é muito pessoal. Essa é a parte que sua criatividade vai ser posta a fogo e você vai ter que desenvolver aí a sua ideia da sua cabeça. E claro que a gente sempre pede que seja uma coisa original, né? Não ficar copiando. Por favor. Continuando, o segundo passo é a delimitação da ideia, onde você vai ter noção do início, do meio e do fim da trama. Essas três etapas são muito importantes para você definir bem a sua ideia e a gente chama de premissa, que é tipo uma sinopse, mas com um final nela. Um terceiro passo que nem sempre é seguido pelos roteiristas, mas ajuda muito você a desenvolver a sua história, é a gênese dos personagens. É você criar os seus personagens, das suas tramas, os personagens principais, a história pregressa deles, que aí você vai ter uma base de como desenvolver as suas histórias conhecendo bem os seus personagens. Como ele falou, é a história pregressa do personagem, e conforme você vai criando ela, você vai entendendo o personagem e ele acaba criando uma personalidade própria, e ele dá mais força à sua história. E isso é só pro roteirista, ele escreve pra si mesmo e pra desenvolver melhor a história. E o personagem tendo uma personalidade bem definida, uma profundidade maior, ajuda o seu espectador a se prender mais a um personagem, a gostar mais dele. Então, chegando no quarto passo, a gente começa a escrever, que é o argumento. Ainda não é o roteiro, mas é a versão da história mais prolongada, em terceira pessoa, em que a trama se desenvolve melhor e a gente vai tendo mais ideias pra preencher. É nesse ponto que você começa a contar a sua história mesmo, mais detalhada, sem diálogos. É como se você estivesse escrevendo um texto para uma aula de português, ou como se você estivesse contando a história do filme para um amigo seu. O quinto passo, vocês já devem ter reparado da montagem dos roteiros, é que eles têm uma ordem que geralmente acontece parecida. Primeiro é mostrado o universo em comum, onde que a pessoa vive, o que está acontecendo, e algo acontece para começar a história. Então se desenrola a história, no final tem o clímax, que é esse problema ou o que for se resolve, e acaba, geralmente com um final feliz. Essa norma não é obrigatória, mas é o que mais vende em Hollywood e acaba prendendo mais a atenção do público. Mas por favor, quando você for escrever seu roteiro, não se prenda a esses métodos, crie, use a sua criatividade, sabe? Desenvolva mais de você no roteiro que você for escrever. O sexto passo para terminar o seu roteiro é a formatação. O seu roteiro necessita, realmente precisa ser o mais claro possível para que a equipe inteira ou o diretor possa entender certinho. Por isso que ele segue uma norma de formatação lá quando for escrever o seu roteiro. É quase uma BNT, só que é de roteiro e é mundial. A quem se interessar e chegar nesse sexto passo e querer formatar o seu roteiro, aqui embaixo nos links vão ter alguns livros com dicas de como fazer com as normas que a gente falou antes. Só lembrando que outro dia a gente falou sobre uma estrutura de roteiro que é a Jornada do Herói. Para quem se interessar, o link vai estar aqui no vídeo, pode ir lá conferir. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de curtir o vídeo e nos seguir aqui no canal. Se inscrever no canal, nossas redes sociais vão estar aí, comente, compartilhe no Facebook para todos os seus amigos. É isso aí. Tchau. Tchau. Falar sobre um recurso narrativo usado para pessoas que escrevem histórias. Não é uma regra, nem uma fórmula de sucesso, mas é um auxílio para quem escreve roteiros e para quem escreve livros. Esse recurso é dividido em 12 partes durante a história para deixar o espectador mais imerso na trama. É conhecido como a Jornada do Herói. Antes de explicarmos e exemplificarmos essas 12 partes, eu vou comentar aqui um pouco da visão do nosso professor de roteiro